Quero agradecer a Deus pela oportunidade, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Espírito Santo nos esteja guiando e orientando de acordo com a vontade dEle. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Do versículo 1 a 5. Antes da gente ler a palavra, eu quero fazer uma oração. Agradeço a Deus, o Espírito Santo, pela rica oportunidade. Agradeço também ao pastor Levi, a pastora Marlene. Em primeiro lugar, eu invoco o Espírito Santo que me dê direção, sabedoria, para eu pregar essa palavra que Ele colocou no meu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essa igreja, Deus de Deus, pastor Levi, a família que aqui está presente e as que não estão, seja da nossa igreja, seja da cidade, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espírito enganadores e a ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizados a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graça, e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Então, irmão, pode parecer essa palavra um pouco forte, porque ela fala de ensinos de demônio. E hoje, como está dizendo, no fim dos tempos vai ter muita apostasia, muitas pessoas vão apostatar da fé em Cristo Jesus. E eles fazem uma observação aqui: eles obedecem e dão ouvido a espírito enganadores e ensino de demônios. Espírito enganadores é uma expressão usada em linguagem figurada para descrever os falsos mestres, tomados por maus espíritos que enganam os menos cautelosos. Ensinos de demônios não significam ensinamentos sobre demônio, mas doutrina
inspirada por demônios, ou que tem fonte no mundo demoníaco. Não sei se os irmãos conseguiu entender que a palavra vem dizendo no versículo 2 do capítulo 4, pela hipocrisia, que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada quer dizer, é como se fosse alguma coisa protegida, né? Que vai ter algum atrito e aquilo está protegido para não arranhar, vamos dizer assim, protegido. E essa pessoa, ela está cauterizada na mentira, ela obedece mestres enganadores, porque ela não está convertida, ela não é uma pessoa convertida. Então veja bem, Deus promete misericórdia aos pecadores que abandonam seus caminhos malignos e se voltam para Ele. Em Isaías 55:7 diz: declara, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías, Deus está convidando aqueles que não estão no caminho dele e que querem estar. Ele está fazendo a promessa, ele está prometendo de que ele pode perdoar. E é o que mais o pecador precisa, é do perdão. Para evitar a apostasia, a vigilância e a oração são fundamentais, como nos ensina Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Além disso, é importante examinarmos a nós mesmos, como exortados em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, aprovai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então veja bem, aqui na palavra de Marcos 14:38, ele está dizendo: vigiai e orai. E a Bíblia fala essa palavra vigiai em muitos lugares, e fala também da apostasia em muitos outros lugares também da Bíblia. Eu não trouxe todos aqui, é lógico, mas os pontos principais, que é o que vem trazer o perdão para nós, que vem nos ensinar a vigiar para que a gente não caia em tentação, não caia no
pecado. Porque o pecado, ele vem de uma maneira enganosa. Ele não vem falando que é um pecado e que ele é contra a palavra de Deus. Ele vem dizendo que é a palavra de Deus que você está falando. Como está dizendo, tem muitos mestres, como eu já falei aqui, tem ensinos de demônio, significam ensinamentos sobre demônio, mas a doutrina é inspirada por demônio, que tem a sua fonte no mundo do demônio. Mas quem está falando, quem está pregando, é falsos pastores, falsos mestres. E como que a gente se defende disso? Vigiando e orando. E qual que é a vigília nossa? Eu penso que a maior vigília que nós podemos ter é a nossa mente, o nosso coração. Às vezes pequenas coisas que o nosso olho vê, o coração sente, e a gente comete um pecado, vamos dizer assim, um pecado barato, e não corrige aquele pecado naquele momento. A gente vê um erro, ou vê uma pessoa vestida de tal jeito, ou se comportando de tal maneira, e a gente repara. Então, quando a gente está reparando aquilo no outro, a gente está se achando melhor que o outro. E na verdade, precisamos vigiar para que isso não aconteça. Porque diante de Deus não tem melhores. Diante de Deus tem aquele que obedece Ele, respeita Ele. Aqui na 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, aprovai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis aprovados. Se você acredita que Jesus Cristo está em vós, você está aprovado. Agora, esta certeza a gente às vezes não tem, mas a palavra está dizendo: se você tem certeza disso, já estáis aprovado. Se muitos comportamentos seus você não corrige, ou está cauterizado, como diz na palavra, não vai sentir se está errando ou não. Mas se você tem o Espírito Santo, quando você erra, o seu coração fala, sente, e aí você se toca, né? Em um resumo, a apostasia é a negação e o abandono à fé. Em resumo, a apostasia é a negação e o abandono à fé. Um desvio perigoso que afasta as pessoas dos caminhos do Senhor e da verdade. Deus reprova a apostasia e exorta o seu povo permanecer fiel a Ele. Permanecer fiel a Ele, Ele exorta.
essas pessoas terem apostatado ou abandonado a fé, não significa que elas eram salvas, mas simplesmente que tinha profanado ser cristã e ela tinha conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e também de que Ele era o único Salvador. Elas professaram segui-lo por um tempo, mas depois abandonaram a fé. Dificilmente alguém pode ler isso sem pensar nos cultos que surgem nos dias atuais, a forma pela qual esses falsos sistemas se difundirão, e é descrito aqui de forma precisa. A maioria é constituída de pessoas que antes faziam parte de supostas igrejas cristãs. Supostas, né? Estou dizendo aqui, colocando uma observação. Talvez um dia essa igreja tivesse sido sã na fé, mas desgarraram-se, caíram no evangelho social. Os mestres dos cultos chegaram oferecendo uma mensagem mais positiva, e esses cristãos professos deixaram-se seduzir. Então veja bem, aqui está dizendo que uma igreja que tem a sua direção, seus pastores falsos, e as pessoas não identificaram se era falsa mesmo, mas era um engano que está acontecendo hoje. Muitos lugares a gente vê certos comportamentos de alguns pastores e de algum, vamos dizer assim, até mais que é pastor, fala que é bispo, que é apóstolo, mas a verdade não está com ele, a verdade está em Cristo. Obedecem e dão ouvido a essas pessoas. Por isso a gente precisa estar preparado. A palavra hipocrisia surge o uso de máscara. Isso é típico dos falsos cultistas que tentam esconder suas verdadeiras identidades. Eles não querem que as pessoas saibam do sistema que os identifica assim, e disfarça usando o tempo bíblico, ou melhor, usando termos bíblicos e cantando hinos cristãos. Além de hipócritas, são também mentirosos. O ensino deles não está de acordo com a palavra de Deus. Eles sabem disso e de propósito enganam as pessoas.
Então veja bem, Paulo chama a atenção para a hipocrisia. Hipocrisia ele coloca aqui como uma máscara. A pessoa se apresenta com uma coisa, né, na frente, mas ele é mascarado. Por detrás daquela máscara tem uma pessoa totalmente diferente. O meu saudoso pai falava que era o lobo vestido de pele de carneiro. Então o lobo quer parecer mansinho para chegar, né? Ele coloca uma pele de carneiro em cima e vai tentar enganar as pessoas. Por isso que é bom a gente estar sempre firme na rocha. E a rocha é Cristo. Nós temos que estar sempre firme na rocha, e a rocha é Cristo. Temos que ter certeza que o que a gente está adorando é Cristo, o Deus da verdade, o Deus da justiça. Como foi falado, o pastor leu o Salmo 15, certo? Que deu, vamos dizer assim, ênfase, vamos dizer, coisas que está dizendo lá, é o que quero dizer aqui nessa palavra. Para a pessoa chegar na graça, alcançar o reino de Deus, ele precisa se desviar dos maus caminhos. Ele precisa se enxergar e se identificar. E como está escrito aqui que eu acabei de falar, ele precisa examinar ele mesmo, né? Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. No dia da Santa Ceia é bom a gente se preparar para o dia da Santa Ceia, orar, se examinar, lembrar daquilo que a gente tem feito durante o dia a dia nosso. Porque muitas vezes a gente pensa que não está cauterizado, não está protegido ali, e às vezes a gente anda cauterizado em muitas áreas de nossa vida. Precisamos estar pronto para que, se a gente esteja com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, alerta contra a eminente apostasia. 2 pontos. Sugerem que o Espírito fala expressamente. Primeiro, o que Paulo vai dizer, certamente concedido a ele por divina revelação, mas pelo que significa também, porque expressamente é ensinado por meio das Escrituras, em especial no Novo Testamento, que é os últimos tempos serão caracterizados pelo abandono da fé. O último tempo significa tempo depois, ou seja, submetes aqueles em que o apóstolo estava escrevendo. Os últimos tempos quer dizer tempos depois daquilo que o apóstolo fez. Alguns
apostatarão da fé, algumas características. 1 Timóteo, que era minoria. Essa epístola parece se tornar maioria em 2 Timóteo. Ele está dizendo que o seguinte, que em 1 Timóteo parecia que era a minoria dos que estava apostatos, vamos dizer assim, que apostatarão da fé de Deus. Mas no capítulo seguinte, ou melhor, no livro seguinte, que é o 2 Timóteo, já estava aparecendo a maioria, porque já tinha examinado, Paulo tinha examinado quem que estava fazendo parte da igreja, e nós temos que prestar atenção no que está escrito, porque ele chama muita atenção nessa parte da hipocrisia, que surge o uso da máscara. Isso tudo quer dizer, modifica o que é real. Aquilo que é real, que é verdadeiro, a partir do momento que nós usamos uma máscara, nós estamos enganando, e nós não estamos sendo real e verdadeiro. E a palavra de Deus vem nos alertar que, vamos dizer aqui, ele está dizendo que essas pessoas, essa igreja, eles proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Se a gente for comer um alimento e ter dúvida se esse alimento já foi oferecido a alguns deuses ou algum demônio, se a gente orar sobre aquele alimento, pedir a Deus: Senhor, se tiver alguma consagração feita antes, seja tirado, que permaneça nesse alimento a consagração ao Senhor, meu Deus. Então sai toda a consagração do mal e fica a consagração do bem. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, seja qual alimento for, mesmo que ele já tinha sido consagrado a demônio. Mas Deus não engana ninguém. Deus, a verdade é como está escrito em João 8,32, que o presbítero leu: quem conhece a verdade, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então estamos colocando aqui a verdade sobre a apostasia. Porque tem muita gente que acha: não, eu estou na igreja, eu oro, eu vou no culto, eu faço o bem, mas ele não está convertido. Ele frequenta a igreja, às vezes, anos e anos, participa da igreja, é um cristão,
foi batizado, declarou que é de Cristo, mas não está convertido. Muitas vezes, aqui está dizendo que as pessoas, tem pessoas que a gente vê falar que aquele que está com Deus jamais ele colocará fora, jamais ele abandonará a sua ovelha. Mas aqui traz a palavra: aquele que é fiel, não, ele não abandona. Aquele que é convertido, ele não abandona. Mas aquele que não é convertido verdadeiramente, não tem como, ele não tem como ser de Deus, ou ser salvo, melhor dizendo. Essas pessoas que têm, ou melhor, essas pessoas terem apostatado ao abandonar ou abandonado a fé, não significa que elas eram salvas, mas simplesmente que tinha professado ser cristã, e elas tinham conhecimento do Senhor. Aquilo que eu acabei de falar, ela tinha conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e também de que Ele era o único Salvador. Ela, a pessoa, professaram, seguiram por um tempo, mas depois abandonaram a fé. Dificilmente alguém pode ler isso aqui se pensar nos cultos que surgem nos dias atuais. Também já disse sobre essa palavra. Por quê? Porque muitos cultos hoje, as pessoas não querem ouvir a verdade. Muita gente quer ouvir bênção, quer receber bênção, quer receber propriedade, quer conquistar uma saúde. Nada de errado. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, tem nada de errado ele procurar Deus, se ele tiver com o coração dele convertido verdadeiramente, como está descrito na palavra do Senhor. A maioria se constitui de pessoas que antes fazia parte de apóstolo, a igreja cristã. Talvez um dia essa igreja tivesse sido sã na fé, mas desgarraram-se e caíram no evangelho social. Os mestres dos cultos chegaram e ofereceram uma mensagem mais positiva, e esse cristão professou, deixando-se seduzir. Então, por isso, o que eu já tinha falado aqui antes, precisamos vigiar. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmo e permanecei na fé, aprovai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós,
senão o que já estáis reprovados. Se a gente não souber que Cristo está em nós, nós já estamos reprovados. E para a gente saber disso, se Cristo está em nós, nós precisamos ver o nosso comportamento, ver a quem nós seguimos, ver qual o evangelho que nós estamos lendo, se é o evangelho da verdade, da justiça, da palavra de Deus, se a pessoa está preparada para caminhar na vontade que o Senhor tem para nós. Porque Jesus disse: todo aquele que crê em mim não será confundido. Não será confundido. Quem crê em Jesus não será confundido. Agora, nós não podemos ter uma crença interessada. Se eu creio em Jesus, tem quantas pessoas eu já ouvi, né? Se você é evangélico, como é que acontece essas coisas com você? Eu já ouvi, minha família, algumas pessoas da minha família disseram coisas sobre os meus negócios, às vezes modificou depois que eu passei a crente. Eles colocam que foi porque eu deixei de ser católico e passei a ser crente, por isso que as coisas pioraram para mim. Significa que a religião que eles permanecem nela é mais certa do que a religião evangélica. Nada contra o catolicismo, mas se os irmãos perceberem, se perguntar para um católico um versículo na Bíblia, um determinado livro, ver quanto tempo ele demora para achar. Não conhece a Bíblia, nem um pouquinho. E a Bíblia é o livro, é o manual da vida. Tudo que nós precisamos, se nós procurar aqui, nós achamos na Bíblia. Então, as pessoas que falam que tem religião e não conhecem a Bíblia, a religião dela é baseada naquilo que eu estou dizendo aqui, naquilo que ele está falando, nas máscaras, né? Das pessoas que pregam, que falam, mas não ensina a verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus, que ela, da onde sai a verdade. Pode doer, mas é verdade. E eu costumo dizer que muita gente às vezes tem dificuldade de caminhar na igreja, ou continuar, ou seguir verdadeiramente o caminho da verdade, porque às vezes ele quer ler na palavra só coisas boas, né? Que vai receber tal coisa, mas se tiver o contrário, vou dar um exemplo de Isaías 1:18. É bom você ler o 18, ler o 19, mas já o 20 já está torcendo a orelha. Por quê? Eu venho razoar contigo, Senhor, e Ele perdoa todos os pecados. Quero comer o melhor da terra. 1:19. Quero comer o melhor da terra. Sim, a melhor coisa, quem não quer comer o melhor da terra? Mas quando chega no 20, se não obedecerem, se não fazer isso, acontece aquilo, agora não estou lembrado do 20. Mas temos que ler também o 20 e saber que temos que caminhar, às vezes na estrada estreita, mas mais na frente ela vai ser larga e mais iluminada.
ser melhor, mas até o início, o começo da vida cristã, ou permanecer na vida cristã, tem os momentos difíceis. E o principalmente é esse aqui que estou pregando: tomar cuidado com os falsos profetas, tomar cuidado com as falsas doutrinas e seguir a palavra de Deus, que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que nos dá a direção, nos dá o ensinamento para nós caminharmos na vontade dele. Se a gente caminhar na vontade daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, do nosso Deus, do verdadeiro Deus, nós caminharemos, nós seguimos bons caminhos e chegamos no objetivo, que é a nossa herança eterna. Nós pedimos a Deus a graça dele. Eu vou ler uma parte aqui deixa eu tirar aqui, ó, o pegador aqui, que é o vento. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Acho que todos aqui conhecem essa passagem da Bíblia, que é a armadura de Deus, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Então veja bem, aqui vem dizendo a Bíblia, a espada do Espírito, onde a nossa luta não é contra um outro ser humano. Nossa luta é contra os principados e potestades do ar, que a gente não vê. A gente tem muito mais coisas nesse mundo que a gente não vê do que as que a gente vê. Por isso precisamos ter aquele que nos auxilia, daquele que cuida de nós, como diz o Salmo 121,
aquele que não dorme, aquele que protege os nossos passos em todo lugar. Nós temos que estar firmados nele e vigiando. E a palavra de Deus traz para nós esta espada, traz para nós esta força. Se fortalecendo no Espírito, nós venceremos todos os principados e potestades. Se você acreditar, verás a glória de Deus. Tenha fé em Jesus Cristo. Ele, o próprio Jesus, é quem diz: se você acreditar, verás a glória de Deus. Não tenha medo, tenha somente fé. Porque nós não temos espírito de medo. Nós temos um protetor para a nossa vida. Nós temos um guardião, nós temos um general. Mas general verdadeiro, não general vendível, general melancia. Nós temos general verdadeiro, aquele que está no céu e olha para nós. Nós precisamos muito dele, precisamos muito da ajuda dele para a nossa batalha do dia a dia, porque cada dia temos uma batalha a vencer, e para isso é Jesus que pode nos ajudar. É Jesus que pode nos trazer essa vitória. Que nós não se enganemos em procurar outro Deus. Ficamos firmes no Deus da palavra, no Deus da justiça, que traz para nós a salvação eterna. Todo aquele que pega na mão de Jesus, confia que a mão dele é firme e não vacila, também ele não vai vacilar e nem vai tropeçar. E se tropeçar, não cai, e se cair, levanta. Temos que ter fé no Cristo Jesus. Quero aqui fazer uma pequena oração e pedir aos irmãos que fiquem de pé para nós encerrarmos essa parte, e depois eu passo o pastor encerrar o culto, na verdade. Vamos colocar aqui nessa oração as pessoas que pedem oração, que estão precisando, que estão enfermas, estão hospitalizadas ou que estão aí nas suas casas, que estão precisando de oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui reunidos, que a Tua palavra disse: aonde tem 2 ou mais em meu nome, ali estarei. O Senhor está aqui, eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa palavra. Tem piedade de todos nós que estamos fracos na fé. Fortalecei o nosso coração. E eu peço também por aquelas pessoas que estão enfermas, que nós aqui estamos intercedendo por elas. Ó Deus, estão nos hospitais, nas câmaras, nos leitos de hospitais, nos leitos de suas casas, estão às vezes sem esperança, mas que o Senhor Jesus esteja no coração deles, batendo na porta e eles abrindo, e eles partindo para uma nova vida, uma vida de fé, uma vida de salvação, uma vida de libertação, não só da enfermidade, mas também libertação do espírito e da alma. Ó Deus, cura o coração, cura a alma de cada um de nós, trata do nosso coração. Se alguém entrou por essa porta aqui buscando o Senhor, que ele receba, que o Senhor esteja com ele, que seja o Senhor verdadeiro tocando no coração. Cada um abra
seu coração e recebe o Senhor Jesus, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrirem eu entrarei e cearei com Ele. Então eu digo: Jesus, entra nos nossos corações, e de preferência entra sem bater, porque o coração é teu, a nossa vida é sua, esperamos em Ti, Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa o dirigente dessa igreja, o pastor Levi e a pastora Marlene, abençoa todos os auxiliares, as pessoas que ajudam, quem limpa a igreja, a pessoa que prepara a mesa da ceia, abençoa cada uma, Deus, dessa casa, em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Três Lagoas, abençoa o Brasil, ó Deus, salva o nosso Brasil, salva, ó Deus, o nosso Brasil, liberta o nosso Brasil de tantas pessoas corruptas, liberta o nosso Brasil, ó Deus, em nome de Jesus. Eu ofereço essa oração em agradecimento a Jesus e pela rica oportunidade. Amém.